Um abraço, oi meus ídolos máximos do futebol brasileiro, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez por uma nova edição do nosso SBT Esporte. Porque vamos, uma força do Boticário, que o Marcelo Coelho falou aí, o Boticário Quasar está com toda a sua linha, com 20% de desconto, meu amigo. Aproveite, corra lá e adquira o seu. É dia de decisão pro Internacional logo mais, 10 da noite, hein? Um bom jogo de futebol, eu acho pelo menos. Um antigo clássico do futebol gaúcho, chamado Intercruz. Na primeira decisão colorada na temporada de 2015. O Cruzeiro é o adversário. E na fase de classificação, só lembrando, não perdeu para o Internacional. O jogo terminou 0-0. E o Anderson perdeu até pênalti, lembram? Lembram disso? Na edição desta quarta-feira tem presente também no esporte aqui. Deixa eu ver aqui o presente, me ajuda aqui, Viviane. É com E o nome dela. Olha só o que você vai poder ganhar. Autografada pelo Diego Aguirre aí, ó. Olha a assinatura do uruguaio. Queriam demitir o homem, ó. Oficialíssima camiseta do Colorado mais amado do Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Basta ligar para a partir de agora, então. Tá valendo, hein? Para tentar participar ao vivo comigo aqui no nosso Mata-Mata Duvidado. Se acertar a resposta, tem um convidado especialíssimo também hoje aqui. Não sei se eu vou deixar ele soprar ou não. Vou fazer uma questão. Acertou a resposta, pá! Leva a camiseta do Colorado. 32 30 52 44. Digita lá. Tá bom? E vale essa camiseta autografada do técnico do Esporte Clube Internacional. Por favor, Viviane, mais uma vez. Agora é o seguinte, o César Fabres acompanhou o último treino do Internacional antes da decisão de logo mais. Coloca na tela aí, Gressuti, por favor. Brincadeiras? Tudo bem, antes da coletiva, no treino e só. Porque no jogo contra o Cruzeiro não vai ter muito tempo para relaxar. 90 minutos de tensão. Estamos preparados. O Inter vai encontrar um adversário motivado do outro lado. O Cruzeiro terminou em 8º, conquistou a última vaga e quer deixar o nome na história do Gauchão 2015. Respeito total por cada adversário e eles fizeram o mérito de classificar, estão muito motivados, têm a chance de vir aqui a jogar contra Inter. Imagina a motivação que é para eles. Esse ano, Inter e Cruzeiro se enfrentaram no primeiro turno, na 4ª rodada, e não saiu do 0-0. Na oportunidade, Anderson estreou e perdeu um pênalti. Eu não sei se é um dos mais fortes, mas o que eu sei é que nós não pudimos ganhar deles. Jogamos e o jogo acabou 0-0 e tivemos muitas dificuldades. Agora o que muda no confronto é o palco do espetáculo. O Beira-Rio vai ser o aliado do Internacional, mas para fazer valer a pena o mando de campo, os atletas vão ter que superar a retranca do Cruzeiro. Sabemos que é uma equipe difícil, que marca forte, então os jogadores vão ter que movimentar bastante. Na última atividade, o técnico Diego Aguirre definiu os titulares. Vai entrar em campo com jogadores mais jovens. Alisson, William, Hernando, Juan e Jefferson, Rodrigo Dourado, Jorge Henrique, D'Alessandro, Valdívia, Sacha e Nilmar. Eu acho que tudo é fruto de um trabalho. Acho que mostra que o Internacional está cuidando da garotada, está dando oportunidade, então eles têm que aproveitar da melhor forma possível. E nós, jogadores mais experientes, temos que treinar cada vez mais, se cuidar cada vez mais para poder estar junto com essa garotada que vem surgindo. Então eu tenho certeza que eles entrando na equipe estão aí para ajudar. O momento da brincadeira ficou no treino, porque a partir de agora os jogadores não vão poder mais errar. De volta, agora ao lado do meu convidado, do nosso convidado aqui, Paulo Porto.
Sabe porque eu não conhecia o Paulo Porto assim de falar com ele? Eu pensei que tu fosse mais alto, rapaz. Mas tá aí conosco para falar de futebol, viste a escalação do Colorado. Prazer te ter aqui ao vivo no SBT Esporte. Tranquilo, Paulo? Bom dia, obrigado pelo convite em primeiro lugar. É um prazer estar aqui. Paulo Porto, apesar de não ser muito alto, é grande como técnico, viu, senhoras e senhores? Já treinou o Caxias, o Brasil de Pelotas, já treinou. Esse ano foi o Aimoré, meio que no último jogo deu uma dançada e tal, uma goleadinha e tal, mas já foi campeão da Taça Piratini pelo Caxias, eliminou o Grêmio do Vanderlei Luxemburgo em 2012, não é isso? E depois chegou contra o Novo Hamburgo, se não me engano. Novo Hamburgo, na final aqui em Novo Hamburgo. Era o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, não é? Primeiro turno. Então o Paulo Porto já foi sondado várias vezes para treinar a dupla Grenal e está aqui para nos ajudar. A gente pode colocar no ar a escalação do Internacional para o Paulo Porto analisar comigo aqui? Olha aqui, Paulo Porto, tá na tela aí. O William de lateral direito, ele não pode jogar Libertadores da América. Por que tu achas que o Diego Aguirre escalou o William? Porque ele que é um especialista ali, né? O Inter precisa atacar. E com o Hernando naquele lugar, o Hernando fica um pouco indeciso, né? Sim. Então ele quer um jogador que saia, né? Para o apoio, né? E que também saiba compor na linha de 4. Claro. E o Hernando, que tu falaste, vai ser o zagueiro hoje, mas no jogo da semana que vem ele deve ser o lateral direito, porque os outros, o Léo e o Vinck, estão machucados. Então, ele treinou o Hernando em outros jogos, mas não hoje, porque ele quer ganhar hoje mesmo, não quer treinar para a Libertadores, não é isso? Eu acho que a dupla de zaga que ele formou, com o Hernando e o Juan, um complementa o outro, porque o Juan hoje já é um jogador mais técnico, não tem tanta velocidade, e o Hernando tem velocidade. Então eu acho que eles se completam bem, né? E o Jefferson é outra aposta. Tu achas bom jogador esse Jefferson? Ele é o substituto do Fabrício, né? Sem dúvida, também é um especialista da função ali, sabe marcar, sabe também sair, né? Então eu acho que está muito bem composta essa linha de 4, até em termos de Inter, que eu não vejo o Inter assim com história de jogar 3-5-2. Sempre o Inter é linha de 4, nunca teve essa vocação por jogar 3. Uma exceção talvez com o Abel Braga lá em 2006, ele colocava 3 zagueiros. Também, algumas vezes ali. Então acho que o Inter, nessa formação aí, ele fica com mais jeito de Inter. E esse meio campo com o Rodrigo Dourado e Jorge Henrique, te surpreende ou não? Não me surpreende, porque o Rodrigo Dourado eu já acompanho ele há algum tempo, jogando até no Sub-23 do Inter. É um jogador com muita personalidade. Sim. É um jogador que tem uma boa dinâmica e está evoluindo bastante, especialmente no passe. Não era a sua principal virtude, né? Mas hoje ele já é um jogador que passa muito bem a bola. Claro. Né? A minha curiosidade também é esse Valdívia, garoto. Eu acho que é bom jogador, Paulo Porto, mas o Valdívia não vinha sendo o titular dele. Ele coloca como titular hoje, ao lado do Sacha e do D'Alessandro. É que o Valdívia tem assumido, tem crescido em algumas situações, especialmente ele tem feito gols, que é muito importante para um meia, especialmente quando se joga 4-2-3-1 com um atacante só. Ele precisa de alguém que entre dentro da área, e o Valdívia tem feito isso, tem feito os gols, além de dar a velocidade que todo mundo reclama que o time do Inter não tem. Tu achas que o Cruzeirinho, eles não gostam que fale isso, né? O Cruzeiro de Cachoeirinha agora pode eliminar o Internacional? Sinceramente, fala sério, olhando ali na câmera para nós. Não, a gente sabe, né, que o potencial do Inter é muito difícil, ganhar do Inter, especialmente no Beira-Rio, e certamente o Inter é favorito, embora a gente tenha que respeitar o grande time, né, que o Zaluar fez do Cruzeirinho esse ano. Eu gostaria que tu acompanhasse comigo, juntamente com os nossos telespectadores, sobre os jogos, né, de hoje pelo Campeonato Gaúcho. Vamos colocar na tela aqui para a gente acompanhar junto com os nossos telespectadores. Inter e Cruzeiro, já dissecamos esse jogo. O Cruzeiro de Porto Alegre que empatou com o Inter, o César Fábio mostrou. Grêmio e Novo Hamburgo, esse jogo é amanhã, às 19h30. Teremos também Ipiranga e Juventude, essa partida também é amanhã, né, dia 9, amanhã, quinta-feira. E Brasil e Lajadense é hoje. Então me dá uma palavra sobre Brasil e Lajadense. O jogo começa às 9h, lá em Rio Grande, esse jogo do Brasil, hein? Alô, Zona Sul, Biscoito Zezé. Bom, eu que conheço bastante o Brasil, porque já trabalhei lá 2 vezes, a gente sabe da importância da torcida e principalmente do clima que o Brasil vai colocar no jogo de hoje. Claro. Rio Grande é bem perto, a torcida do Brasil vai estar. Quantos quilômetros é Rio Grande? 60 quilômetros, mais via dupla, agora está tranquila a viagem ali. Que dá? 40 minutos, 30 minutos? Tranquilo. Então, eu acho que o Brasil é favorito por isso, embora a equipe do Lajadense esteja muito bem estruturada. Mas o Brasil
está se preparando para isso. O Brasil já foi para Rio Grande ontem, né? Quer dizer, está dando uma atenção muito grande, está mobilizado e também está com uma equipe muito segura. A equipe do Brasil sabe o que faz. E eu tenho a impressão que o Brasil também é favorito. Eu não sei se eu chamo agora. Eu pensei que eu ia mudar a tela aqui, mas então nós vamos chamar o Grêmio, que depois eu falo mais com o Paulo Porto, tá certo? Vamos destacar o tricolor gaúcho dos Pampas, que também tem um jogo decisivo nesse meio de semana. Amanhã, hein? Vai enfrentar o Novo Hamburgo às 19h30, na verdade. Às 10 é o jogo do Inter hoje. Amanhã o Grêmio joga às 7h30 da noite já, né? Na Arena. E a grande novidade poderá ser a presença do uruguaio Christian Rodrigues. O Luiz Felipe Scolari ainda não deu certeza, é claro, de nada sobre a formação do time. O Paulo Porto está aqui conosco e aí vai nos ajudar a decifrar esse mistério tricolor, hein? Tu escalarias o Christian Rodrigues desde o início da partida, ô Paulo Porto? Qual jogador tu tirarias do time do Grêmio? Que pepino que eu te passei, isso é um abacaxi. Christian Rodrigues no banco? Mas esse é um problema muito bom que o treinador tem, né? Quando tem jogadores de qualidade, ele pode escolher o melhor. O pior é quando tu não tem. Tu olha para trás e não tem o que mudar, né? E o Grêmio tem. Eu penso que o Christian, como está voltando de uma paralisação muito grande, ele deva ficar no banco, né? O Christian no banco? No banco para iniciar, porque ele está voltando de lesão, teve muito tempo parado, né? E o Grêmio, na verdade, está esboçando um modelo de equipe, né? Certo. E eu acho que seria importante o Christian voltar aos poucos, né? Porque ele certamente vai ser titular. Claro, claro. Eu até gostaria de que a gente pudesse acompanhar aqui, porque os jogadores do Grêmio estão esperando uma partida muito difícil contra o experiente Novo Hamburgo, né? O Maicon ontem conversou com a imprensa e passou o pensamento dos jogadores para a decisão de amanhã às 19h30 na Arena. Vamos ver. Cada jogo é uma história, a gente está bem preparado aí para poder fazer um grande jogo. Sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe que o torcedor vai estar do nosso lado, nos apoiando, então é ter tranquilidade na hora do jogo, paciência, que foi assim que a gente construiu as vitórias. A gente trabalhou dessa maneira e não tem por que mudar, acho que é continuar assim, sempre respeitando, né, os adversários, mas a gente dentro de casa tem que se impor para a gente conseguir as vitórias. Bem, eu estou imaginando, Paulo Porto, que vai ser assim, ó, Marcelo, o Matias Rodrigues, Rodolfo, Jeromel e Marcelo Oliveira, o time do Grêmio, né? Estou dizendo o time titular, de repente até o que joga hoje mesmo. No meio do campo, o Ramiro e esse menino aí, o Maicon, né? Eu estou querendo o time titular do Grêmio. E aí que vem o problema. Juliano, Cristiano Rodrigues, Douglas, o Luan fora e o Brian Rodrigues. Ou Mamute, não sei. Tu achas que ele poderia fazer isso ou tu achas que é uma injustiça com o menino Luan? Olha, eu acredito que o Filipão, pela maneira dele montar suas equipes, ele gosta de um centroavante fixo. Então deve jogar o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues. Agora, nos três meias, eu acho que o Luan hoje é um jogador mais moderno. É um jogador que tem uma perspectiva maior que o Douglas, né? É um jogador que tem velocidade, uma exigência do futebol moderno, entra dentro da área, o que é muito importante quando tu jogas com 4-2-3-1, com um atacante só, tu precisa de alguém que entre na área. Então eu acho que em termos de modelo para a equipe do Grêmio, eu acho que o Luan complementa mais. Perfeito. Quem é melhor? Que pergunta sacana que eu vou fazer. Grêmio ou Internacional? Qual foi o time mais difícil que tu encaraste pelo Campeonato Gaúcho? Bom, na verdade, nós jogamos a segunda rodada contra o Grêmio e ganhamos lá em São Leopoldo, né, de 2-1. Acho que a minha equipe fez uma grande partida aquele dia, né? O Grêmio ainda estava naquele primeiro momento ali de venda do Moreno, do Pirata também. E quando nós enfrentamos o Inter estava montando um modelo, estava colocando um modelo tático diferente, que era o 3-5-2, e nós jogamos no Beira-Rio. Então o time do Inter o jogo foi mais difícil, até porque nós perdemos. Quanto foi? Perdemos de 3-0, mas eu acho que o Inter praticamente teve aquelas 3 chances, teve mais uma ou 2 chances. Quem está melhor, Grêmio ou Internacional? Não, quem está melhor hoje, eu acho que quem está num caminho melhor é o Grêmio. É o Grêmio? Cara, eu acho que é o 6º ou 7º profissional que me diz isso. Olha o que eu tenho aqui.
Camisetaço, hein? Chegou a hora. Eu não sei se o Paulo Porto vai... Hein? Como é o nome dele? Adair José. Eu sou do tempo do Odair José. Esse é Adair José. Tudo bem, Adair? Tudo bem, verdade. E aí, meu líder? Tudo bem. Ah, sempre, né? Tu tá preparado? Tu tá preparado para me encarar aí no face to face, cara a cara comigo? Estamos preparados. A pergunta é a seguinte, até o César Fábio colocou uma parte ali no seu VT, ali, antes do início do programa. O Inter jogou com o Cruzeiro, vai jogar hoje de novo, num jogo em que o Internacional vai ter que eliminar o Cruzeiro, ou vai ser eliminado, vou dar sequência ou não. Contra o Cruzeiro foi 0-0. O Anderson fez a sua estreia, ele bateu um pênalti, tá? Já tô te dando metade da resposta. Quem era o goleiro do Cruzeiro naquele jogo contra o Internacional que pegou o pênalti? Mostra a imagem ali, ó. Tá ali ele, ó. Quem é esse goleiro aí? Partiu pra bola, Anderson de perna esquerda, vai bater, bateu. Defendeu o goleiro. Quem é esse goleiro? Como é o nome do goleiro? Quem é esse goleiro? Quer que eu narre de novo? Anderson preparado, partiu de perna esquerda, bateu. Isso! Palma! Responde. Como é que é o nome do goleiro, filha? Dá a ajudinha do Paulo Porto aí. Paulo Porto não vai poder ajudar. Ah, não tem hoje eu não tô bem. Eu me acordei meio de esquerda, assim, sabe? Eu tô meio irritado, não sei o que é. Paulo Porto, tu sabe que é o goleiro, Paulo Porto? Eu sei porque ele defendeu um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, nos tirou a vitória lá em São Leopoldo também. Mas não posso ajudar. A Charlene também não quer que eu te dê barbada. Tu tem 5 segundos. 1, 2, chuta, velho. Hein? Falou o nome? 3, 4. Vamos ter que sortear amanhã. É o Marcelo. Jair Marcelo. Beijo, velho. Não deu. Não deu. Pô. Valeu. Intervalo comercial. Já voltamos com mais Paulo Porto e o SBT Esporte.